Olá, meus queridos e queridas irmãos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para fazer uma pequena palestra, mais uma vez, da Palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual que nos alimenta, né? Por isso devemos sempre estar atentos e buscando a Deus através da oração, da sua palavra e de outros modos possíveis, né? Vamos fazer uma pequena oração para a gente iniciar. Querido Pai, muito obrigado por toda a bondade para conosco. E aqui estamos, Pai, para fazer a Tua vontade, que é passar a Tua palavra, transmitir a Tua palavra para as pessoas que vão ouvir, assistir e aceitar como a verdade da Tua palavra. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para entender e aceitar como a Tua verdade e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos falar um pouco da palavra de Deus hoje, mais uma vez. E eu quero perguntar para você, como é que está você na luta espiritual? Está lutando com as armas verdadeiras, a palavra de Deus? Aqui nós vemos na palavra de Deus que Deus deixou escrito a maneira como nós lutarmos com as forças espirituais do mal. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, né? Ela é contra as forças espirituais do mal, as regiões celestes. E por isso vamos iniciar nossa palavra aqui, vamos ler hoje Efésios, aqui no livro de Efésios que o Paulo escreveu, no capítulo 6 e o verso 10 a 20. Ele tem demonstrado aqui uma verdade muito importante, uma coisa muito importante para a nossa luta espiritual, para que possamos ser vencedores, né? Aí começa assim: quanto ao mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí eu pergunto para mim e para você, será que nós temos nos fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Porque tem gente que quer servir a Deus de qualquer maneira. Mas não é assim. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, todos os dias. Não é dizer assim que eu sou cristão e vou fazer do jeito que eu quero. Não é não. A gente tem que se fortalecer. Como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Orando todos os dias, estudando a palavra, né? Estudando os livros e revistas bons que traz conhecimento para nós. Mas acima de tudo a palavra de Deus, essa é a principal. Quando você está estudando a palavra, é Deus falando com você, dizendo para você como você deve proceder. E aí você está se fortalecendo, né? Isso é importante. Sem a palavra, que é a arma principal do cristão, nós não vamos ter vitória. E em Cristo Jesus não há derrotado. Se você é um cristão que está ligado a Cristo Jesus todos os dias, você não é um derrotado, você é um vitorioso. Porque a vitória Cristo já nos deu, né? E aqui diz mais aqui, o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aí. Você não fique pensando que você é um cristão, que Satanás esqueceu de você, não. Ele não trabalha com as pessoas que não é cristão, não. Ele trabalha com os cristãos para derrubar. Que o objetivo do inimigo é esse. Ele não pode atingir a Deus, mas fica atingindo os seus filhos aqui, né? Jogando uns contra os outros, armando ciladas, né? Para derrubar a gente, para a gente se enraivar, para a gente brigar com as pessoas. É um bocado de coisa que ele inventa aí, mentira, falsidade, que lá em São João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E que ele é homicida desde o início. E que nunca se firmou na verdade. Ele sabe da verdade, mas ele nunca se firmou na verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que as ciladas dele são sutil. Muita gente está aí pensando,
Satanás está brigando com o povo lá fora que faz isso, faz aquilo. Não. Não se engane com isso não, que os que estão lá fora do cristianismo, fazendo a vontade dele, ele não está preocupado com esse povo não. A preocupação dele é comigo e você, com nós, que servimos a Cristo, que estudamos a palavra todos os dias, oramos a Cristo quantas vezes for possível no dia. É com esse tipo de pessoas que ele está preocupado, né? Mas a palavra de Deus nos afirma que quando nós fazemos assim, o anjo de Deus está ao nosso redor, nos protegendo dos ataques dele, né? Mas não devemos deixar de usar nossas armas. Diz mais aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as dominações, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está vendo aí? A nossa briga espiritual, meus irmãos, não é contra a carne e o sangue, não. A carne e o sangue é possível ser vencido. Mas as forças espirituais do mal, ele só pode ser vencido com a palavra de Deus. E nós temos o grande exemplo de Jesus Cristo, né? Que quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele foi tentado por Satanás, né? Lá em Mateus 4 está dizendo isso. E o que foi que Jesus fez? Jesus ele não discutiu com Satanás. Não adianta nós ficar discutindo com Satanás e pessoas que servem a eles. Não vai ter, né, resultado. Jesus usou a palavra. Quando ele disse, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus não discutiu com ele. Aí ele tornou a apelar mais duas vezes e não conseguiu, né? Jesus sempre usou a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, a arma que nós temos, que nos traz poder, é a palavra de Deus. É estudar ela, é pôr em prática o que ela ensina, entendeu? É ensinar para as pessoas, passar para as pessoas também, é o conhecimento que você tem, mostrar a palavra de Deus para a pessoa dizer, ó fulano, o que a palavra de Deus diz sobre tal coisa, tal assunto, assim, assim. É assim que você deve fazer, mas é sempre estar com a palavra na mão, que é a nossa espada, que é a nossa arma principal. Porque, você queira ou não queira, nós estamos numa guerra. Será que você não já descobriu isso, não? Dos anos que eu descobri isso, que nós temos uma guerra espiritual. E nós não temos como vencer sozinhos. Nós só temos como vencer com Jesus. Porque Jesus já venceu, né? Que o principal inimigo do povo de Deus é Satanás. Jesus já venceu ele. Ele já está derrotado. Ele já está julgado. Ele só falta ele ser executado. E o dia dele vai chegar. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque ele é astuto, ele não ganha nada em derrubar nós para o pecado. Que lucro ele tem? Ele só quer ver a nossa destruição. Porque tem pessoas que podem até lutar para ganhar alguma coisa, para ser beneficiado, mas ele não é beneficiado em nada. Nossa queda no pecado não beneficia ele em nada. Nós é que somos prejudicados. Que nós é que vamos para o caminho da perdição. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui dizem que as hostes, as regiões celestes, né? Esse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a força espiritual, ela está presente aí em todo lugar da planeta Terra. Perseguindo um e outro. De vez em quando, ele consegue derrubar os cristãos. Nosso bom para nós é que Jesus está sempre disposto a nos perdoar, né? Porque nós somos fracos, pecadores, podemos cair em qualquer momento. Ninguém é perfeito, ninguém é bom, ninguém é forte. Forte é Jesus. E aqui ele está dizendo, ó, cuidado, portanto,
Não se iluda, busque a palavra, a arma poderosa que nos traz poder. Aliás, o poder de Deus, né? Claro, né? Mas o poder de Deus, ele só nos alcança quando nós buscamos pela palavra, né? Mas buscar a palavra para aceitar do jeito que ela é. Porque tem gente que busca a palavra, mas quer interpretar do seu jeito e quer fazer do jeito que ele quer. E não é assim, não. A palavra de Deus, ela tem que ser seguida da maneira como ela fala. Então aqui diz mais assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tá vendo aí? O dia que nós somos tentados, meus irmãos, são dias maus. Às vezes a gente, sem perceber, nós estamos caindo no pecado. Então isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós, somos pecadores. Mas se nós estivermos seguros nas mãos de Deus, seguindo a sua palavra, como ela manda, estar sempre em comunhão com Deus orando, porque a oração, ela é uma das armas mais poderosas do cristão. Mas uma oração sincera, né? Porque nós temos aí oração de vários tipos, né? E às vezes as pessoas oram e alguém pode dizer assim, ó, a oração de fulano não passa do teto. Você já ouviu falar isso? E quem foi que disse que para Deus nos atender, a oração nós tem que passar do teto? A oração, ela atende aqui mesmo. Deus não é surdo, Ele está escutando a nossa oração. Não precisa oração. A oração só vai para lá se Ele levar. Se o Espírito Santo levar a oração que nós fazemos, e assim mesmo o Espírito Santo tem que endireitar, porque nós não sabemos orar. O Espírito Santo pega nossas palavras, conserta ali, bem consertadinha, e apresenta a Jesus Cristo, lá no céu, e Ele intercede por nós diante do Pai, o Pai de toda graça, toda misericórdia, todo amor. É assim que a oração funciona. Agora, tem três maneiras que Deus atende a oração. Ele diz sim, Ele diz não, e Ele diz espera um pouco. Aí nós temos exemplo de pessoas que orou e passou 10 anos, 15 anos, 20 anos para Deus atender. Porque Deus tem o tempo dele. Nós é que somos apressadinhos, né? Nosso tempo nós somos imediatistas. Queremos logo as coisas no momento, quando a gente pede, né? E muitas vezes Deus não dá, porque Ele sabe que não é bom para nós. Ele diz mais, depois de ter vencido tudo, permaneceres inabalável. O que é permanecer inabalável? É permanecer orientado na palavra de Deus. Alguém vai lhe dizer uma coisa, vai lhe dizer outra, você não. Eu estou pela palavra de Deus. É assim que eu convivo, que eu vivo. É pela palavra de Deus. E aqui no verso 14 diz assim, estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Então, aqui o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele fez uma alusão ao soldado, né? Na época de Paulo, os soldados eles usavam uma couraça na frente, assim. Diz que bem forte, que era para não ser furado. Se o inimigo naquele tempo não tinha arma de fogo, né? Só se brigava de punhal, de espada. Aí se um inimigo fosse furar a pessoa na frente, a pessoa estava protegida com aquela couraça. Então aqui a primeira arma do cristão é o que o cristão usa, que o cristão é um soldado. Nós estamos na guerra e nós somos soldados do lado de Cristo, né? Mas para isso, nenhum soldado pode ir para a guerra desarmado, despreparado. Tem que ter preparo, né? Aqui diz mesmo, vou tornar, repetir o versículo. Estai, pois, firme,
cingindo-vos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Qual é a justiça? A justiça de Cristo. Porque nós não temos justiça, né? E a justiça de Cristo, nós só temos ela quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus. Aí nós temos a justiça de Cristo. Porque Ele é justo e nos dá a justiça pela sua graça e misericórdia. Quando nós buscamos, através da palavra, praticando a verdade como ela ensina. Porque tem muita gente aí que diz que está na verdade, mas ensina a palavra de Deus errada. Fala coisas que a palavra não aprova e que não está na palavra de Deus. Vocês sabem disso, eu já falei isso aí algumas vezes. Aí agora tem mais. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, além da couraça que ele usava na cintura, na frente, no corpo, tinha os calçados. Ninguém ia para uma guerra descalço. Ninguém vai, né? Ainda mais se for no mato, enfrentar pessoas nos matos, que tem acontecido muito isso. Tem que ter calçado. Então o cristão, ele está calçado com o quê? Com o evangelho da paz. O evangelho do reino. Né? Que é o evangelho que está escrito lá em São Mateus 24:14. O evangelho do reino. Não é o evangelho dos homens. Porque tem muitas pessoas por aí pregando o evangelho. Isso é inegável, né? Agora, você pega a Bíblia e você vai ver qual é o tipo de evangelho que ele prega. Se ele não estiver de acordo com a Bíblia, ele não está pregando o evangelho do reino. Está pregando o evangelho dos homens, que é o que tem muitos por aí, né? Com a Bíblia na mão e falando as coisas erradas, ensinando as pessoas erradas, interpretando a Bíblia errado, da maneira que ele bem quer. E tem muita gente que acredita, né? Infelizmente vai fazer o quê, né? Mas aqui a palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados com o evangelho da paz. Ter a paz com todos, né? Não ser que é um cristão, você não pode estar se irritando por qualquer motivo, não. Né? Tendo raiva, ataques de fúrias. O cristão não é para isso. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então a ira que a Bíblia fala é a ira santa. Aquela ira que você se revolta com o que está errado. Agora, por qualquer motivo, você ficar irado, blasfemando, falando coisa errada, aí nós estamos errados. O cristão tem que se irar contra as injustiças, as coisas erradas que é feita. E quando a gente vê coisas erradas que atingem a gente nunca procurar revidar. Sempre ter a paz, né? Ter a tranquilidade para saber lidar com aquele problema. Vamos mais, aqui diz que embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tá vendo? Além de ter a couraça, tem que ter protegido o corpo, tem que ter o calçado para proteger os pés, e agora também um escudo da fé. Então o soldado ele tinha a capa que protegia seu corpo, tinha o calçado que protegia seus pés e tinha o escudo. O escudo era uma espécie de roda bem grande, que tinha uma alça por dentro para pegar, e quando o inimigo vinha, ele segurava o escudo numa mão e atacava com a espada com a outra, para se defender, e o escudo é para não deixar o inimigo furar. Então, o escudo do cristão é a fé. A briga está aí, a luta está aí, você está na fé, na certeza que você vai ser vitorioso, porque Jesus Cristo já lhe deu a vitória. Já deu para nós todos, né? Mas a vitória de Cristo ela só atinge quando a gente aceita, né? E então, diz que o escudo do cristão é a fé, né? Eu vou tornar ali novamente. Embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardos? Dardos, naquele tempo, no tempo antigo, no antigo Israel e até depois de Cristo, os dardos eram uma arma fina, né? Um tipo de... como se fosse hoje um estilete, né? Então ele pegava aquele dardo e botava um produto, diz que eles botavam um produto venenoso na ponta do dardo, e aí quando o inimigo vinha, ele jogava aquele dardo. E quando aquele dardo furava o inimigo, ele morria porque tinha um veneno, uma espécie de produto venenoso na ponta do dardo. Então, o que é que o inimigo faz? Ele joga os dardos dele em cima da gente. Não é os dardos literais, é os dardos espirituais. Então, se você não tiver fé, não tiver confiança, você e eu não vamos apagar os dardos inflamados do inimigo. Então, a espada, o soldado pegava com uma mão e brigava com ela. E os dardos ele jogava. Tinha uma maneira lá que ele jogava os dardos para atingir o inimigo, né? E assim é Satanás com a gente. Ele joga os dardos dele, as sugestas dele, manda alguém, que ele não se apresenta para você. Ele sempre manda alguém para lhe falar alguma coisa, para se você se desviar, para você se irar, para você se desgostar, que é para você falar, para você pecar. Esse é o objetivo dele. E aí, se você tem uma fé firme, você vai apagar os dardos inflamados do maligno, né? Ele não vai lhe atingir. E aqui tem mais. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui mais duas armas do soldado. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada do cristão? É a palavra de Deus. O capacete da salvação é o Espírito Santo que nos protege, que nos dá. E a palavra do cristão, a espada do cristão, é a palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto, você acha que um soldado que fazia guerra naquele tempo, ele não era treinado? Ele pegava a espada dele e treinava, meu irmão. Todo dia que era para ele poder aprender a manejar ela. E hoje em dia também, os soldados que vão à guerra, hoje tem maquinários sofisticados, mas ele tem que treinar. Se ele não treinar, ele não vai conseguir atingir o alvo dele quando ele estiver na guerra. Assim é o cristão. Se você tem uma espada e você não usa ela, não amola ela, não limpa ela, ela vai enferrujar, né? Assim são muitos cristãos. Tem a Bíblia, que é a espada, mas às vezes a Bíblia está lá jogada num canto. Eu já vi em algumas casas, a pessoa escolhe um salmo predileto, e aí abre naquele salmo, aí bota lá a Bíblia aberta. Aí você vai olhar, a poeira está lá por cima. Às vezes nem limpar, não limpa. Assim é a espada. A nossa espada é a Bíblia. Se você não usa a Bíblia, o que é que acontece? Não acontece nada, você não fica um cristão treinado para a hora da briga. Porque sempre que você receber um dardo de Satanás através de alguém, você tem que ter a palavra de Deus na mão para poder você combater. Dizer, não, a palavra de Deus está dizendo que é aqui que é assim, que é diferente. Não é desse jeito aí não. Porque dardos do diabo as pessoas estão sempre jogando umas contra as outras, né? Cada um querendo ser melhor. Agora, para combater o dardo, tem que ter a palavra de Deus, né? A espada do Espírito, que a espada é quem combate, né? E aqui diz mais assim, irmãos, ó. Com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Está vendo aí? Está sempre em oração, em súplica, vigiando. Como é que se vigia? Orando, suplicando a Deus perdão, né? E perseverança.
Perseverança é uma das armas mais fortes do cristão. Você não deve desistir, em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, você tem que ser perseverante. Porque Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo aí? É mais um motivo para que você seja perseverante. Siga em frente. Não desista. Vou ler novamente. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Além de você orar por você mesmo, você ora pelos outros. Porque se você está na luta, tem muitos irmãos que estão também. Que a Bíblia chama de os santos, né? As pessoas têm a mania de dizer, não existe gente santa, não sei o quê. Não existe para ele. Mas para Deus existe. Quando Deus disse, sede santo, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo, é porque ele sabe que nós podemos alcançar isso aí. Só que o ser humano, ele não vê sua santidade. Quem vê é Deus. As pessoas podem falar o que quiser com você. Pessoas falam de mim qualquer coisa, eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado com minha santidade na presença de Deus. O que os outros acham, isso é problema deles lá. Quem vai me julgar é Deus, quem vai julgar você é Deus. Ele não vê a sua santidade, quem vê é Deus. A santidade é um segredo entre você e Deus. Nem você sabe que você está sendo santo diante de Deus. Mas se você está buscando a palavra, está buscando as armas de Deus, né? A espada, o capacete, a sandália, o calçado do pé, né? O escudo da fé. Deus está vendo tudo, meu irmão. Deus sabe se você está sendo santo ou não, né? Então, a santidade é como o guarda dos mandamentos. Eu já vi várias pessoas dizendo, não tem quem guarde os 10 mandamentos. Aí eu lhe pergunto, você acha que Deus vai lhe pedir uma coisa que você não pode fazer? Da nossa parte é impossível, mas da parte de Deus não. Cristo disse que tudo é possível ao que crê. Se você é uma pessoa dedicada a Deus, tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, acredita na palavra de Deus, então você vai conseguir guardar. Para o mundo, para as pessoas, você não guarda. Mas para Deus você guarda. Quem vai lhe julgar é Deus. Quem sabe da sua vida espiritual é Deus. Não é as pessoas. Mas o ser humano ele tem essa mania, né? De julgar as coisas pelo que ele acha. Mas muitos nem conhecem a palavra de Deus e fica julgando as pessoas. Dizendo que é isso, que é aquilo. Dizendo que ninguém pode conseguir alcançar uma santidade. Ninguém pode conseguir guardar os mandamentos. De nós mesmo não. Agora, se você tiver pegado com Deus, você consegue. Diz assim mais. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vamos orar uns pelos outros, meus irmãos. Para que através de nossas palavras, do nosso conhecimento, seja conhecido o mistério do Evangelho. Aqui o apóstolo falou uma coisa muito certa, o Evangelho é um mistério. Jamais você vai conseguir entender a Bíblia toda. E existem coisas na Bíblia que você não consegue explicar e nem entender. Ou você aceita, ou você rejeita. Só temos essas duas opções. Mas a melhor coisa que nós temos que fazer é aceitar pela fé. Acreditar que é a palavra de Deus. Eu não estou entendendo, eu não sei explicar, mas foi Deus que mandou escrever. Se Deus mandou, eu tenho que acreditar, porque eu acredito em Deus. Entendeu? Então essa deve ser nossa atitude. Não é ficar agora procurando isso e aquilo, não. Vamos tomar muito cuidado, porque é nossa salvação, viu? Você está defendendo a sua salvação e está ajudando outras pessoas a também alcançá-la, né? E aqui diz mais, o versículo número 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja
ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, tudo indica aqui que o apóstolo Paulo ele estava preso. Eu sou embaixador em cadeia. Mas porque ele estava preso, ele ia desistir do evangelho? Ia desistir da salvação dele? Ia depor as armas dele, ficar sem brigar, sem lutar? Não. Não é assim que acontece, não. O que acontece com o cristão é ele estar na luta. Aconteça o que acontecer, não importa. Nós temos que estar vigilantes, cuidadosos, né? Demonstrar que somos soldados de Cristo verdadeiros. Que ter a arma, né? Ter a couraça, ter a fé, que é o escudo, ter a justiça de Cristo, né? E ter também a espada do Espírito. A espada é a palavra de Deus, né? Como diz aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora tem cristãos que se dizem cristão e não conhecem a Bíblia, não estuda. Como é que ele vai conseguir usar essa espada para se defender do maligno? Defender do que é mal? Não tem como, meu irmão. Então, muitos cristãos têm passado vergonha porque acreditam em uma coisa que não está na Bíblia. Aí quando um irmão vai lá e mostra a verdade na Bíblia, ele fica todo envergonhado, outros ficam enraivados, porque não está de acordo com o que ele quer. Porque eu vou dizer uma coisa para você, viu, meu irmão e minha irmã. Bota isso na sua cabeça. A Bíblia, ela não fala aquilo que eu quero, nem que você quer. Ela fala aquilo que nós precisamos. Pronto, ponto final. Não fique caçando. Por isso que muitas pessoas estão no lado errado. Porque quer interpretar a Bíblia da maneira que ele quer e fazer do jeito que ele quer, aí fica do lado errado. Como é que ele vai brigar se ele está no lado da verdade, se ele não está na verdade, está do lado do erro, está do lado da mentira? Pregando uma coisa da palavra de Deus que não está na palavra de Deus. Então, meu irmão, muita gente até que aceita a palavra de Deus. Ah, é bom, gosta e tudo, mas sabe por que ele não quer seguir? Porque entra em conflito com aquilo que ele gosta, as coisas do pecado. Eu já vi muita gente assim. Já vi história de muita gente também. Ah, não, eu sei que está certo, é assim, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não vou trocar isso por Bíblia, por religião, não. Eu fico no que eu estou mesmo. Aí ele é quem escolhe, né? A verdade foi mostrada para ele. Agora a decisão é dele. Então, vamos aqui repassar novamente, para que todos fiquem cientes. Vamos. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, revestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se você tem a Bíblia em casa, pega essa parte aqui de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 20. Leia ela, faça uma reflexão, faça uma oração, peça sabedoria a Deus, para você tirar suas conclusões. Porque isso aqui é uma preparação para você ser um vencedor do mal. Essa aqui é as qualidades do cristão, soldado cristão, porque, vou repetir novamente, nós estamos numa guerra espiritual. E aqui a palavra diz que contra as potestades nas regiões celestes, bem alto, né? E lutando contra nós, os espíritos malignos, Satanás, nessa guerra aí, querendo nos vencer. Mas se você estiver firme com Jesus,
através da palavra, obedecendo a palavra como ela diz, você será um vitorioso hoje e sempre. É o que eu desejo para mim e para você, para sua família, para todos nós. Amém? E agora, meus irmãos, para nós terminar aqui a nossa palestra, eu quero pedir uma coisa para vocês. Ore por mim. Ore por esse humilde servo aqui. E para que o Espírito Santo de Deus me dê sempre sabedoria, coragem, disposição, para que eu possa falar a palavra de Deus em qualquer tempo. E você também. Pode ser assim também. Eu estou orando por vocês todo dia. E também quero aproveitar a oportunidade mais uma vez e pedir que você se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever. Porque, como eu já disse, esse canal é de Deus e quem administra dele é você e eu. Somos nós. Juntos. Eu passo aqui a palavra, você ouve, você passa para as pessoas, aí vai aumentando. Cada pessoa mais vai conhecendo a palavra de Deus e Deus vai sendo honrado e vai crescer. Se você gosta da palavra de Deus, passe para frente, inscreva no canal, ore por nós e que Deus vai nos abençoar muito mais, como já tem nos abençoado. Certo? Amém? Que essa seja a sua atitude e a minha, hoje e sempre. De sempre estar em comunhão com Cristo, estudando a palavra, fazendo oração, fazendo o bem ao próximo, fazendo a parte nossa, né? Eu sei que você e eu, a gente nunca vai conseguir fazer tudo. Né? Às vezes a gente não tem a condição e somos fracos pecadores. Mas Cristo conhece a nossa intenção. O que mais vale diante de Deus é a nossa intenção. Se você tem uma boa intenção e não pode fazer, Deus aceita do mesmo jeito, como se você tivesse feito. Certo? Então, para nós concluirmos, eu vou falar aquela frase que eu sempre deixo, né, no final. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão as mesmas. O Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida. Vai fazer de você uma pessoa boa, uma pessoa educada, amigável, um servo de Deus, né? Um soldado, lutador, vitorioso com Cristo Jesus. Amém? E fiquem com Deus.